Bom, pessoal, hoje eu quero começar esse podcast, vamos chamar assim, porque vídeo não é, né? Eu tô só gravando o áudio aqui para economizar também, o trabalho é grande. Mas eu vou começar deixando uma coisa clara, que isso aqui não é um ataque pessoal, né? E nem uma provocação gratuita, né? O que eu tô propondo aqui é uma análise política, cultural e ideológica, né? Porque quando a gente fala de um artista, né, com o tamanho, o alcance e a influência do Emicida, a gente não está falando só de música. A gente está falando de disputa de consciência, né, de projeto de país, de papel histórico e tudo mais, né? O Emicida, sem dúvida nenhuma, é uma das figuras mais importantes da cultura brasileira nas últimas décadas. Ele tem talento, né, tem carisma, tem história, é inegável o que ele representa para muita gente, né? Mas justamente por isso é preciso fazer uma pergunta, né, que quase ninguém tem coragem de fazer. Que papel político o Emicida cumpre hoje na estrutura da indústria cultural brasileira? Talvez seja aí uma questão central, né? E para quem já quer começar com aquele papo besta, né, de quem é você para falar isso, né, essas coisas babacas, eu deixo aqui logo o aviso, né? Essa análise não é feita de fora, né? Eu acompanho o rap há mais de 20 anos, né? Eu estudei, produzi, vivi, né, e pesquisei essa cultura com seriedade, né? Eu fiz 2 longas-metragens sobre a história do rap, eu escrevi um livro, né, que é fruto da minha dissertação de mestrado. Na internet tem dezenas de artigos sobre o tema de minha autoria, é só buscar aí. Então, assim, eu estou sempre tratando a questão do rap com respeito, mas sem abrir mão da crítica, né? Então, o meu compromisso sempre foi com a análise honesta, com o enfrentamento das contradições e com a luta por uma cultura que realmente contribua para a transformação social. Se você quer apenas aplaudir sem pensar, né, esse vídeo não é para você. Agora, se você quer entender como o rap, a mídia e o mercado constroem os seus líderes e como esses líderes acabam servindo, né, consciente ou inconscientemente, para manter a ordem social exatamente como ela é, então fica até o final que a gente vai desenvolver essa crítica. Abertura. Do rap de rua ao palanque da Globo. Não há como negar. Depois de Mano Brown, Emicida se tornou o maior nome do rap brasileiro. Não apenas em termos de alcance ou reconhecimento, mas como um símbolo construído de uma forma meticulosa, progressiva e planejada. Emicida é hoje uma figura central no imaginário político-cultural da juventude brasileira. Um intelectual pop, um comunicador multiplataforma, um produto híbrido entre cultura de rua, marketing de diversidade e pedagogia empresarial. Mas justamente por isso que eu vou fazer aqui é um exercício de crítica radical. Não é uma recusa da trajetória pessoal, nem uma desvalorização da inteligência que ele tem. A questão aqui é estrutural, é ideológica e é histórica. O que está em jogo não é o sujeito Leandro Roque de Oliveira, mas o que ele representa como figura pública. O Emicida não é só um rapper. Ele é hoje um operador político dentro da indústria cultural brasileira. E por isso merece ser analisado com a mesma dureza com que a gente analisa qualquer outra liderança forjada nas contradições do capitalismo tardio. Se a extrema-direita fabrica líderes pelo ressentimento, a esquerda liberal brasileira tem fabricado seus próprios líderes pela via da conciliação. E Emicida é talvez o caso mais didático desse processo no campo cultural. O problema de Emicida não é que ele tenha ido para a mídia, nem que ele tenha feito um documentário na Netflix. O problema é o tipo de discurso que ele passou a representar, um discurso que dilui o antagonismo social em afetividade de palco, que transforma a luta de classes em metáfora de superação individual e que esvazia a radicalidade política para caber nos formatos do mercado. O rap, que nasceu como uma denúncia direta da violência estrutural, virou na boca dele um produto de autoajuda, um coach de autoestima racial administrado em pequenas doses palatáveis para a classe média progressista. E isso não é um acidente, é um projeto, é consequência de escolhas conscientes. É importante dizer,
Emicida é inteligente demais para ser colocado na conta da ingenuidade. O que ele faz é cálculo. Cálculo político, cálculo de imagem, cálculo de permanência. E é justamente por isso que a crítica precisa ser implacável. Quem acompanha a trajetória dele desde o início sabe, o jovem MC das batalhas de freestyle, que falava de opressão, de Estado, de violência policial, foi sendo substituído ao longo dos anos por um personagem cuidadosamente construído para ocupar um lugar confortável no imaginário democrático burguês. Hoje, Emicida é convidado de honra de programas da Globo, de campanhas publicitárias de multinacionais e de projetos educacionais que servem muito mais para pacificar a juventude do que para agitá-la. E é aqui que a gente entra de vez na análise. Como foi que o maior nome do rap brasileiro depois de Mano Brown se tornou um gestor de afetos, um empresário de discursos antagônicos e principalmente uma peça fundamental na engrenagem da conciliação de classes? Da periferia ao palco da Globo, a construção de uma narrativa de sucesso individualizado. A trajetória de Emicida é muitas vezes apresentada como a perfeita história de superação. Um jovem negro da periferia de São Paulo que, a partir da própria força de vontade, talento e criatividade, conseguiu vencer as barreiras sociais e se tornar um nome respeitado em diferentes esferas da indústria cultural. Essa narrativa é reforçada por ele mesmo em entrevistas, documentários e, claro, nas letras das músicas. Mas o que precisamos perguntar é: ao serviço de quem essa narrativa opera? Que valores ela reforça? Quais contradições ela esconde? A ascensão de Emicida não foi um processo espontâneo. Foi uma construção cuidadosa da imagem, ancorada em 3 pilares fundamentais. 1. A transformação da luta em empreendedorismo criativo. Desde os primeiros anos da Laboratório Fantasma, sua gravadora e marca de roupas, Emicida construiu um discurso em torno da ideia de que o rap é trabalho, que o MC é um trabalhador da cultura e que o sucesso é o fruto de quem acorda cedo e corre atrás. Essa visão de caráter liberal reforça a lógica da meritocracia, naturalizando a desigualdade como um obstáculo que pode ser superado individualmente, e não como um problema estrutural a ser enfrentado coletivamente. 2. A estética da aceitação e da conciliação. Emicida foi um dos primeiros nomes do rap brasileiro a circular de forma intensa por espaços midiáticos de massa. Rede Globo, GNT, Sesc, Itaú, São Paulo Fashion Week, TED Talks e muitos outros. Em cada um desses lugares, sua postura foi de adaptação, abrandamento do discurso, refinamento da linguagem e um cuidado extremo para não romper com os limites impostos pelo mercado e pelas instituições. O Emicida que dialoga com o público da TV é um Emicida que abdica da denúncia mais radical, preferindo sempre o tom conciliador, a positividade afetiva e o discurso de inclusão sem conflito. 3. A transformação da identidade racial em produto. Sim, Emicida falou e fala sobre racismo, mas sua abordagem foi sendo paulatinamente esvaziada de caráter revolucionário. O racismo é tratado não como expressão do sistema de exploração capitalista, mas como uma barreira moral a ser superada pela autoestima individual e pela afirmação positiva da negritude via consumo. Não por acaso, Emicida tornou-se garoto propaganda de grandes marcas, desfilou no São Paulo Fashion Week, lançou livros de autoajuda infantil e até gravou parcerias com artistas que representam exatamente o núcleo duro da indústria cultural que marginalizou o rap por décadas. Se no início sua crítica ao sistema parecia carregada de energia contestadora, hoje o Emicida que aparece nas grandes mídias é um gestor da própria imagem, um mediador cultural a serviço da inclusão controlada das vozes periféricas dentro da ordem vigente. A pergunta que fica é: qual o preço dessa inclusão? Da crítica social à gestão de marca, o esvaziamento político do discurso. Emicida é hoje um case de sucesso em cursos de marketing, palestras sobre empreendedorismo e estratégias de branding pessoal. Seu nome virou sinônimo de superação de adversidades,
mas também de um modelo de gestão de carreira que neutraliza, diminui e comercializa a própria história de exclusão. O problema central aqui não é o sucesso individual. O problema é o caminho político-ideológico que esse sucesso percorreu para se tornar aceitável, palatável e vendável ao grande público, e principalmente às elites culturais e econômicas que financiam a indústria cultural. O Emicida, que surgiu das batalhas de freestyle nas ruas da Zona Norte de São Paulo, que rimava com indignação genuína sobre racismo estrutural e desigualdade social, tornou-se com o tempo um especialista em construir um discurso politicamente seguro, emocionalmente envolvente e mercadologicamente rentável. Em vez de confrontar as bases materiais da opressão, seu discurso passou a girar em torno de 3 novas categorias. 1. O discurso da positividade emocional. A crítica social foi sendo substituída por uma retórica de afeto, esperança e amor universal. O inimigo passou a ser a tristeza, o desânimo, a falta de autoestima. O discurso foi psicologizado. As contradições de classe foram transformadas em problemas de motivação individual. 2. A glorificação do trabalho como redenção. O trabalho virou um fetiche central na narrativa de Emicida. Não o trabalho coletivo, não o trabalho militante, mas o trabalho individual, visto como única saída possível. A retórica do acorda cedo e corre atrás é a mesma dos coaches de autoajuda e dos empreendedores de palco. A culpa pela pobreza, nesse discurso, se desloca da estrutura social para o esforço ou falta de esforço do indivíduo. 3. A busca permanente por validação institucional. Emicida passou a medir o valor de sua trajetória pela aceitação nas instituições do poder simbólico, as universidades, os prêmios da grande indústria cultural, os festivais patrocinados por bancos e marcas de bebida, os programas da Globo e os editoriais das revistas de lifestyle. A chancela da elite virou selo de legitimidade. O caso do álbum Amarelo é ilustrativo desse processo. Apresentado como um marco de superação social e resgate de autoestima, o disco é, do ponto de vista político, um produto de conciliação, um manual de boas práticas emocionais embalado por uma estética leve e inclusiva. Não por acaso, foi premiado, elogiado pela crítica especializada e exibido como um exemplo de cultura periférica que deu certo, justamente porque deixou de representar qualquer risco à ordem. Ao se tornar uma marca, Emicida passou também a rejeitar com veemência qualquer crítica que toque nas bases dessa transição. Seu tom de enfrentamento agora é direcionado não mais aos donos do capital, mas aos haters, recalcados e mal amados, como se qualquer crítica social ou ideológica à sua trajetória fosse fruto de inveja pessoal e não de uma análise política. O preço disso tudo? A completa domesticação do discurso do rap enquanto ferramenta de enfrentamento ao sistema. A pergunta que devemos fazer é: quantos Emicidas o capitalismo ainda vai produzir até que a cultura hip-hop perca definitivamente sua dimensão contestatória? A contradição empresarial, da cultura de rua ao capital de imagem. O caso recente envolvendo Emicida e seu irmão Fiote é talvez o exemplo mais gritante da transformação definitiva da Laboratório Fantasma de um projeto artístico para uma empresa de médio porte com lógica corporativa típica das startups de brand cultural. O que começou como um selo independente, uma estrutura de distribuição alternativa com retórica de resistência e inclusão, tornou-se na prática um empreendedorismo hierárquico, autoritário e subordinado à lógica do capital. A disputa entre os irmãos vai muito além de uma simples briga familiar. Trata-se da materialização prática de tudo aquilo que a crítica marxista já apontava: a mercantilização das relações sociais e a transformação da cultura em ativo financeiro. Quando Emicida decidiu judicializar o conflito e bloquear o próprio irmão de qualquer decisão administrativa, o que se viu foi um movimento típico de concentração de poder. O discurso da coletividade, da horizontalidade e da família fantasma revelou-se frágil diante dos interesses econômicos.
A alegação de Emicida de que precisava proteger a empresa de um possível esvaziamento patrimonial é típica da retórica empresarial que se utiliza da linguagem da gestão de risco para justificar processos de centralização de poder. É sintomático que o mesmo artista que durante anos fez críticas ao poder concentrado nas mãos de poucos, agora mobilize na prática os mesmos instrumentos de coerção, exclusão e controle típicos de qualquer holding empresarial. Há aqui um deslocamento fundamental de sentido. A Laboratório Fantasma, antes projetada como exemplo de independência cultural e resistência periférica, assume de forma descarada seu lugar como empresa capitalista. Seus sócios não são mais parceiros culturais, são investidores, ou, no caso de Fiote, concorrentes internos numa disputa por participação acionária. Esse episódio deveria, por si só, obrigar qualquer jovem consumidor de rap a repensar a natureza real do projeto ideológico de Emicida. Trata-se de um processo de captura de linguagem onde termos como progresso, crescimento e reconhecimento servem apenas como cosmética moral para práticas de exclusão, competição, controle jurídico e disciplinarização das relações internas. Do ponto de vista estético, essa transformação não é um detalhe isolado. Ela reflete-se diretamente na produção artística. A musicalidade de Emicida, antes carregada de tensão política, de denúncia social e de narrativas de enfrentamento, foi lentamente substituída por canções que exaltam o self-made man, o empreendedor de si, o otimismo fácil e a falsa conciliação de classes. Letras como as do disco Amarelo são, em grande medida, uma tentativa de higienização estética da periferia, limpando o rap de suas contradições para adequá-lo ao gosto médio da classe média progressista, da Faria Lima que consome cultura negra sem querer tocar na luta de classes. Outro aspecto pouco comentado, mas igualmente revelador, é o papel da Laboratório Fantasma na construção de um novo modelo de rap institucional. Não se trata apenas de fazer música, mas de construir um ecossistema de marca, com contratos publicitários, parcerias com grandes bancos, redes de varejo e plataformas de streaming. Emicida, que já esteve na capa da Forbes Brasil como exemplo de empreendedorismo negro, virou um case de sucesso para o capitalismo de diversidade, uma estratégia empresarial que transforma a história da vida periférica num produto de marketing emocional. O episódio da briga com Fiote expõe uma ferida aberta que o discurso da positividade e da superação tenta cicatrizar a todo custo. Porque, no fundo, o que está em disputa ali é o monopólio da narrativa. Quem tem o direito de contar a história? Quem pode falar em nome da Laboratório Fantasma? Quem é o verdadeiro proprietário simbólico da luta periférica que agora virou commodity? A justiça burguesa, com seus tribunais e audiências, é apenas o palco final dessa encenação. Mas o roteiro está escrito há muito tempo. A lógica da empresa, da concorrência e da concentração de lucros sempre vence. Não importa o quanto o discurso diga o contrário. Emicida, o rapper da esperança, da diversidade e da inclusão, hoje atua consciente ou inconscientemente como um gestor de crise dentro da ordem vigente. O que ele vende, acima de tudo, é um modelo de capitalismo viável para a juventude negra. Seja um pequeno empresário de si mesmo, faça parcerias com marcas globais, crie sua própria narrativa de sucesso e, se for preciso, derrube quem estiver no caminho, mesmo que seja seu próprio irmão. Essa é a contradição histórica que precisa ser dita. A publicidade como nova trincheira, da luta de classes ao storytelling inspiracional. Não há como analisar a figura de Emicida sem discutir o fenômeno mais notório da sua carreira na última década, sua conversão definitiva em garoto propaganda do capitalismo de diversidade. O mesmo artista que no início da carreira se apresentava como cronista das contradições da vida periférica, hoje figura em campanhas publicitárias de bancos, bebidas energéticas e até megacorporações de tecnologia. A adesão a esse universo não é apenas um detalhe de gestão de carreira. Ela carrega implicações políticas de enorme envergadura.
A presença constante de Emicida nas campanhas da Nubank, Adidas, McDonald's, Netflix e tantas outras marcas globais serve como exemplo pedagógico de como o sistema integra figuras oriundas da periferia ao seu aparato de dominação cultural. Essa integração funciona pela transformação da biografia em storytelling, pela produção de um selfie rentável e pela utilização do discurso da superação como cola ideológica para a manutenção da ordem. O rap de Emicida já não é mais um instrumento de denúncia ou de crítica estrutural. Tornou-se uma trilha sonora motivacional para campanhas de responsabilidade social corporativa. As letras que antes falavam de revolta, agora falam de autoconhecimento, de positividade, de autoaceitação e de empreendedorismo individual. A função social da música foi ressignificada. A luta de classes, a denúncia ao Estado burguês, o enfrentamento ao sistema penal, o questionamento ao papel da polícia, tudo isso desapareceu. Em seu lugar, entrou o discurso da conciliação emocional. Os problemas sociais são transformados em desafios individuais a serem superados com resiliência, foco e mentalidade de crescimento. O documentário Amarelo, É Tudo Pra Ontem, lançado na Netflix, é um símbolo máximo desse processo de captura ideológica. Ali, a história da cultura negra é apresentada de forma estetizada, despolitizada e condensada numa narrativa de autoajuda. O recorte histórico, ao invés de aprofundar os antagonismos de classe e raça, opta por uma linha curatorial que suaviza as contradições, priorizando os feitos individuais, as imagens de superação e os marcos comemorativos. A própria escolha da Netflix como plataforma de estreia não é aleatória. Estamos falando de uma das maiores multinacionais da cultura, que transforma cada produto cultural numa peça de entretenimento vendável. O discurso de que é preciso ocupar os espaços substitui o debate sobre o que significa legitimar esses espaços, sob quais condições e com quais consequências. Essa lógica se materializa também nos shows, nos eventos, nas palestras e, sobretudo, nos contratos publicitários. Emicida não apenas aceita fazer propaganda de marcas burguesas, ele transforma essa aceitação em parte central de sua estética. A presença de marcas em seus clipes, cenários e discursos não é um acidente, é um projeto. Quando o rapper sobe ao palco com roupas de grife, quando grava comerciais exaltando os benefícios de abrir uma conta digital, quando usa sua imagem para vender produtos da Nike ou da Red Bull, ele está ensinando na prática que o caminho para a juventude negra é o da integração ao mercado. A luta não é mais contra o sistema, mas por um lugar nele. Essa integração ideológica vem acompanhada de um ataque sistemático aos críticos. Em entrevistas, postagens e falas públicas, Emicida repete uma retórica de que quem critica não construiu nada, não sabe o que diz, ou tem inveja do seu sucesso. O velho discurso do quem fez mais vira escudo moral para blindar qualquer questionamento estrutural. Em vez de debater as críticas de fundo, ele personaliza o debate, desqualificando os críticos pela biografia e não pelo conteúdo. Essa postura é sintomática de um artista que se tornou ele mesmo uma marca. Emicida não se reconhece mais como um militante cultural. Hoje, ele é um CEO da sua própria biografia. Sua trajetória, antes marcada por uma perspectiva crítica da realidade, agora é capitalizada como um modelo de sucesso a ser seguido. A transformação da Laboratório Fantasma em um holding cultural, os contratos milionários com a grande mídia, o afastamento das bases periféricas mais combativas e a recusa em dialogar com a esquerda revolucionária são todos sintomas dessa metamorfose. O que estamos vendo não é apenas uma mudança de discurso, é uma mudança de classe. Emicida hoje é, objetivamente, um agente da indústria cultural. Sua função é produzir coesão ideológica, fomentar o consumo, reforçar a meritocracia e ajudar o capital a reciclar sua própria imagem. A periferia que consome Emicida hoje consome, junto com ele, a ideologia da conciliação de classes, da neutralização da luta e da fé irrestrita nas soluções individuais. O rap, nesse caso, não foi só despolitizado, foi colonizado. O antirracismo de mercado e o empreendedorismo da Faria Lima, a nova gramática da submissão.
Se há um conceito que assume o atual estágio da trajetória de Emicida, é o de empreendedorismo social de mercado, uma adaptação local daquilo que nos Estados Unidos já foi identificado como o capitalismo racial progressista. Se há um conceito que resume o atual estágio da trajetória de Emicida, é o de empreendedorismo social de mercado, uma adaptação local daquilo que nos Estados Unidos já foi identificado como capitalismo racial progressista. Trata-se de uma forma de inserção das pautas identitárias negras no interior do capital, mas de maneira cuidadosamente domesticada, desprovida de qualquer tensão com a ordem estrutural. A estética mudou, o figurino mudou, o léxico mudou. Sai o vocabulário da luta de classes, entram as expressões da autoajuda corporativa, propósito, foco, impacto social, protagonismo, resiliência, liderança periférica, narrativas positivas. A nova missão de Emicida é produzir esperança gerenciável, uma esperança que não assusta acionistas, que agrada diretores de marketing e que seja capaz de vender produtos sem convocar levantes. O discurso que antes operava no campo da denúncia virou consultoria para marcas que precisam diversificar suas campanhas. Emicida hoje é o mediador perfeito entre o desejo de consumo da juventude periférica e os interesses de grandes conglomerados financeiros e culturais. A frase síntese dessa fase talvez seja uma que ele mesmo disse em entrevista. A gente precisa ensinar a quebrada a investir. Essa virada discursiva não é gratuita. Ela acompanha uma transformação de classe objetiva. O Emicida de hoje já não é o trabalhador cultural precário do início dos anos 2000. É um empresário consolidado, com CNPJ ativo, sócio de uma gravadora, palestrante em encontros de negócios, estrelas de campanha da Heineken e parceiro de instituições financeiras. Essa mudança também fica evidente na briga judicial entre ele e o próprio irmão Fiote. O episódio, que ganhou repercussão, expôs as entranhas do que significa transformar a cultura hip-hop numa corporação. De um lado, Emicida, com participação majoritária nas decisões estratégicas da Laboratório Fantasma. De outro, Fiote, contestando a divisão dos lucros, os direitos sobre marcas e a gestão de contratos milionários com empresas como Adidas, Nubank, Ambev e tantas outras. O episódio, além de mostrar o grau de profissionalização empresarial da marca Emicida, também escancarou a contradição entre o discurso público de coletividade e a lógica interna de disputa por capital e poder dentro da própria família. A cena periférica viu, de forma chocante, que o rap que dizia ser voz da quebrada agora também era palco de disputa patrimonial, estratégias jurídicas e brigas por royalties. Em um contexto de reacomodação ideológica da classe média brasileira, Emicida tornou-se peça-chave na construção de um novo tipo de artista negro. Não mais um inimigo do sistema, mas seu embaixador bem comportado, cool, palatável e politicamente domesticado. Sua narrativa biográfica passou a ser apresentada como um case de sucesso. Um garoto pobre que venceu as adversidades, que soube empreender, que teve visão de mercado, que fez networking e que agora dá palestra para executivos, enquanto ensina a juventude a buscar o seu lugar ao sol dentro da mesma estrutura que os explora. O antirracismo que Emicida vende é um antirracismo que se acomoda ao capital, um antirracismo de vitrine, que celebra a diversidade na publicidade e inclusão de narrativas periféricas, sem jamais tocar na essência da estrutura de dominação de classe. Sua música, seus programas, seus discursos e suas ações empresariais são hoje ferramentas de rebrand do capitalismo brasileiro. Um capitalismo que se apresenta como diverso, democrático, colorido, plural, mas que continua segregando, explorando e oprimindo como sempre fez. A juventude periférica que consome Emicida hoje está consumindo também um modelo de submissão gerenciada. Está aprendendo que sucesso significa adaptação, que o caminho é o empreendedorismo individual, que a solução para a miséria estrutural é o esforço pessoal, que o debate de classes é ultrapassado, que o problema do Brasil são as más energias e não a estrutura de propriedade. A missão de quem faz crítica radical ao rap de Emicida, portanto, é dupla: desmascarar o antirracismo de mercado e reabrir o horizonte político para um rap que não tenha medo de dizer o nome do inimigo, o capitalismo.
Ideologia, neutralização e os limites históricos da conciliação. Ao final deste percurso analítico, a figura de Emicida emerge como um dos exemplos mais emblemáticos daquilo que a indústria cultural, a lógica mercantil e o neoliberalismo tardio foram capazes de produzir no interior da cultura hip-hop brasileira. Um líder de consenso, um gestor de afetos e um agente de mediação entre o capital e a juventude periférica. Se antes o rap se afirmava como expressão estética e política de um proletariado negro periférico em luta por reconhecimento, justiça e transformação social, agora ele é recodificado como um bem de consumo, uma identidade de mercado, uma narrativa motivacional vendável. A operação ideológica que sustenta essa transição é refinada. Não se trata de uma simples venda de imagem, trata-se de uma reconstrução total da gramática política do rap. Emicida já não fala em luta de classes, nem em revolução social, nem em enfrentamento ao Estado burguês. Fala em potencial, superação, resiliência, inteligência emocional, construção de narrativas, gestão de carreira, posicionamento de marca e empoderamento econômico. Essa mudança não é um detalhe de linguagem. É a expressão de um deslocamento profundo de classe e de projeto político. Emicida não representa mais os trabalhadores enquanto sujeitos históricos de transformação. Representa a possibilidade de ascensão individual dentro da ordem vigente, como um produto a ser consumido por marcas, instituições e por um público sedento de representatividade, mas carente de organização política real. A cultura hip-hop nesse processo vai se tornando cada vez mais um espaço de reconciliação com a ordem social e cada vez menos um espaço de enfrentamento a ela. Os MCs deixam de ser narradores da crise para se tornarem celebridades de uma nova elite criativa periférica. Essa conversão de artistas populares em líderes empresariais não é um fenômeno isolado. É parte de um processo histórico mais amplo de neutralização das culturas de resistência, descritos por autores como Marcuse, Adorno e, mais recentemente, por Nildo Viana. Trata-se de uma forma de esvaziamento ideológico em que a crítica social é substituída por slogans motivacionais e a militância é reduzida a campanhas de marketing com estética progressista, mais conteúdo neoliberal. O caso Emicida é exemplar nesse sentido porque ele encarna essa transição com um grau raro de sofisticação discursiva. Consegue falar a linguagem do jovem de quebrada e ao mesmo tempo ser capa da revista Forbes. Consegue citar Frantz Fanon, mas fazer campanha para a Ambev. Consegue mobilizar o orgulho racial e ao mesmo tempo assinar contratos com gigantes do mercado financeiro. O mais trágico é que a própria juventude periférica, principal alvo da violência estrutural do Estado e do capital, passa a ser educada para desejar esse tipo de emancipação empresarial, sem perceber que a lógica que produz o sucesso de Emicida é a mesma que mantém a imensa maioria das favelas condenadas à miséria, ao desemprego, ao encarceramento em massa e à morte precoce. Por isso, uma crítica ao Emicida hoje não é um ataque pessoal, é uma necessidade histórica. É o esforço de desmascarar um projeto ideológico que está se vendendo como libertador, mas que, no fundo, é mais uma engrenagem de um sistema que sabe cooptar, reciclar e transformar toda a rebeldia em mercadoria. O rap não nasceu para isso. O hip-hop não nasceu para isso. O futuro da cultura periférica não pode ser esse. A ruptura, se vier, virá de fora dessa bolha de acordos, contratos e cifras. Virá de onde sempre veio, das ruas, da luta coletiva, da organização de base e da consciência de classe. Que a crítica siga incomodando, que a análise siga desvelando, que a juventude periférica volte a chamar as coisas pelo nome. Capitalismo não é parceiro, é inimigo, e o rap, se quiser ter futuro, precisa voltar a ser uma arma de combate. Então, galera, chegamos ao fim. Essa é a análise que eu queria fazer, né? Não é uma provocação vazia, não é uma tentativa de lacração, nem um exercício de ódio. É uma leitura crítica, né? Que é fruto de mais de 2 décadas acompanhando o rap brasileiro com seriedade, com estudo e convivência. O que eu apresentei aqui é o resultado de anos de pesquisa, de observação direta, né, de produção cultural e de enfrentamento às contradições que atravessam esse campo. O Emicida não é um personagem qualquer, né?
ele é sim um dos maiores nomes da história do rap nacional. Justamente por isso é preciso olhar com rigor, né, para o que, né, a sua trajetória representa hoje, que é a conversão de uma potência popular em um produto de mercado. A transformação de um discurso de resistência em uma mercadoria de conciliação, né? Essa análise, então, é sobre a história que está sendo escrita agora, né, diante dos nossos olhos. E se o rap ainda tem algum compromisso com a verdade, né, com a periferia e com a luta social, essa história precisa ser contada, debatida e criticada, né? Então, quem quiser continuar romantizando o papel das grandes marcas no hip hop, siga em frente. Aqui o compromisso é outro, é com a denúncia, com a análise e com a luta contra todas as formas de dominação. Se você chegou até aqui, eu agradeço. E se quiser fortalecer esse projeto de análise crítica, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa seu comentário. Valeu!